Vamos ver como criar e como editar colunas no TX. O botão de colunas é esse aqui, ó. Quando você coloca o mouse em cima dele, ele já te diz, ó, aqui é para inserir uma nova coluna. Se eu clicar com o botão direito, eu abro a janela de propriedades. Nessa janela de propriedades, eu vou ter as diversas propriedades que eu determino numa coluna, começando pelos atributos de numeração, que nós vamos ver posteriormente, pelas propriedades, que incluem aqui o nome, o perfil, que eu posso modificar usando outro perfil do catálogo, por exemplo, W250x80. Eu tenho aqui o material, que eu posso colocar aqui, por exemplo, A36, né? Ou, como é um W, eu posso pôr o A572 grau 50, certo? A classe, os materiais são divididos normalmente no modelo por classe, então a coluna geralmente é de uma classe, a viga de outro, o contraventamento de outro. Isso vai criar uma série de facilidades no gerenciamento do modelo. Cada classe tem uma cor, essa classe número 2 por padrão, ela é atribuída a cor vermelha. Se você muda o número da classe aqui, ele já muda o número da classe que está atribuída para essa classe, né? Então eu vou deixar na 2, mas se eu quiser mudar a cor da classe 2, eu vou clicar no vermelho e daí vou selecionar qual cor eu quero. Ele passa a usar essa nova cor para a classe no modelo inteiro, né? Então é vermelho mesmo que eu quero, ok. O acabamento eu posso deixar em branco, posso dizer que eu quero pintura e etc. Aqui no botão de Apply, eu vou clicar em Apply e vou dizer assim, ó, defina tudo que eu modifiquei aqui nessa janela como padrão, como default. Ou seja, a partir de agora, todas as colunas que eu criar, você vai usar os dados que eu determinei nessa janela, ok? Então vou lá. Cliquei em coluna, ele pede um ponto, uma coluna é dada por um ponto só. Enquanto eu for dando os pontos, ele vai criando as colunas com as propriedades que eu tinha colocado inicialmente. Se eu quiser editar alguma coluna, eu dou 2 cliques na coluna e altero, por exemplo, o perfil de W250x80 para 250x44.8, por exemplo. Certo? Se eu quiser modificar mais de uma coluna, se eu quiser modificar essa e essa coluna, com o Shift pressionado eu clico na segunda coluna, estou com as duas colunas selecionadas, eu dou um Modify e ele modificou as duas colunas ao mesmo tempo. Certo? Se eu quiser agora trocar o material ou a classe dessas duas colunas aqui, por exemplo, o material, vou trocar para A36, né? Eu estou com as duas selecionadas, eu clico em Modify, ao mesmo tempo ele vai fazer para as duas colunas. Então se eu der um duplo clique aqui, ó, A36, se eu der um duplo clique aqui, A36. Quando eu clico em modificar, ele modifica todas as propriedades que tiverem com check aqui, ó, que tiverem ligadas. Eu posso desligar ou ligar tudo automaticamente. Então eu posso dizer, por exemplo, que essa coluna aqui tem uma bitola W250x80. Essa aqui uma W250x44.8. Se eu quiser mudar apenas o material nessas duas, eu seleciono essas duas e digo assim, ó, altere só o material. E dou um clique em Modify. Veja que ele não alterou a bitola, mas ele alterou o material. Vou dar 2 cliques na coluna. Olha lá, ele alterou o material para 36. Todas as janelas do TX vão funcionar assim em relação a esses botões aqui, de modifica, todas as peças selecionadas. Check, você liga ou desliga quais propriedades serão modificadas. Apply, a partir de agora, o padrão das propriedades a serem usadas para as colunas ou depois para as vigas ou chapas serão os dessa janela.